Boa noite, então. Bem-vindo a todos. Então, boa noite aí, Lorena, Laudenir, deixa eu ver, Andressa, Bianca, Cristiele. Então, hoje a gente vai começar aí com uma apostila, comércio exterior. Como eu falei, é uma apostila que eu me identifico. Gosto bastante dessa área e a gente pode ir trocando uma ideia no decorrer. Vamos só dar mais um tempinho não, já é 7:06, né? Então, acho que já vamos começar. Bom, comércio exterior, então. O objetivo do aprendizado que a gente vai nesse livro, nessa apostila, são imensos, principalmente para quem trabalha hoje nas empresas, pretendem ou já atuam no comércio exterior, que hoje a maioria das empresas, para continuar no mercado, elas precisam dessa ferramenta tão importante, porque hoje as organizações estão sem fronteira. A gente pega todos os países, o mundo inteiro, a gente compra o tempo todo no Mercado Livre, em outros sites, para vocês verem que realmente o comércio exterior ele está bem aquecido e a tendência é ele ficar mais fácil para as pequenas empresas também estarem atuando. Então ela vem aí nessa importância para que a gente possa entender as necessidades do comércio internacional entre os países, contatos, como que funciona, troca de moeda, diferenciando também entre o comércio internacional e o exterior, que vai ter uma diferença, vamos tentar entender um pouco melhor. O cenário global, contribuindo para quê? Para a formação do bloco econômico, para fazer o aquecimento tanto de importação quanto exportação e manter um equilíbrio. E os parceiros do Mercosul, com o Brasil, a gente vai dar uma olhada na dinâmica internacional e as suas barreiras comerciais. Está dividido essa unidade em 3 tópicos. Tópico 1, comércio internacional e o comércio exterior. Vamos ver as diferenças de uma para outra. No tópico 2, o bloco econômico e o Mercosul. E no tópico 3, para finalizar, as barreiras comercial aí, do comércio internacional, mais focado dentro dessa área. Beleza, boa noite, Jorge. Bem-vindo aí, meu amigo. Boa noite aí, galera. Tamo junto. Tamo junto, beleza. Vamos seguindo então. Vou passando aqui um slide, como de costume, e a gente vai vendo ele aqui e já vamos interagindo. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Agora fixou. Fazer um zoom aqui e vai dar tudo certo. Bom, então na unidade a gente tem dinâmica do comércio internacional, comércio exterior. A gente vai ver aqui nessa parte desse comércio internacional que a gente vai ter em mente que o comércio faz parte da economia. Ele que vai aquecer com mercadorias entrando e saindo. A gente já tem o costume de comercializar os bens e serviços já faz um bom tempo, agora que ele está ficando mais, vamos dizer, direto no nosso dia a dia. Por exemplo, presentear um colega, famílias, vizinhos, Mercado Livre ou do Shopee, várias dessas empresas que trazem produtos, principalmente chinês ou de outros lugares. Então é muito fácil a gente já interagir dentro desse comércio e já está praticamente fazendo parte do nosso dia a dia. E também a gente faz negócios não só internacionais, mas aqui pensando no nosso nível, os estados, depois os países vizinhos, comprando um vinho Rivera, no Chuí, né, que é nas fronteiras, indo até o Paraguai, e assim nas fronteiras, e depois os comércios mais distantes, como Chile, Venezuela, e assim a gente já vai entrando no comércio internacional. Mas para a gente entender alguns parceiros aqui do Mercosul, então dessa forma o comércio internacional ele acaba fazendo parte do mundo, porque todo mundo está já atuado dentro desse segmento de negociar globalmente com todas as pessoas. Antes era só grandes empresas que realmente faziam isso com mais ênfase. Agora já veio para pessoas mais populares, direto consumidor final, principalmente nas exportações e importações, aquecendo o quê? A economia entre as nações. Isso é importante porque entre as nações, porque a gente aqui no Brasil importa e exporta. Então, às vezes a gente, dentro da área de grãos, a gente importa os agrotóxicos para a nossa lavoura poder dar bastante grãos e coisa e tal. E acaba que esses grãos a gente exporta. E assim a gente vai aquecendo um ao outro. Vai saindo o real, entrando o produto, e depois vai saindo o nosso produto já transformado, vamos dizer assim, que já vai ser a semente, e vai entrando o dólar. Aquecimento na economia. Então podemos dizer que o comércio internacional existe primeiramente há mais de 5.000 anos antes de Cristo. E a galera já fazia aquele câmbio, não era em dinheiro, mas trocava produtos. E já praticavam o comércio em diferentes povos, a China,
comércio já utilizava para a Rota da Seda, que era bem comum isso na época, a gente conhecia como o mundo antigo. Já existe já alguns relatos que eles já utilizavam essa rota antes de 7.000 anos de Cristo. Então pode ver que é um negócio bem antigo já, a parte da filosofia, a parte mais... Então assim foi desenvolvendo a parte socioeconômica daquela área. Vou trazer aqui um slide para a gente dar uma olhada. Como que era essa Rota da Seda, como que ela funcionava e os parâmetros que ela tinha dentro dessas atividades. Assim a gente vai conseguindo localizar melhor onde era a área que eles realmente faziam essa parte de exploração da Rota da Seda. E vocês podem perceber no final aqui, é claro, a imagem não está lá da melhor qualidade, mas dá para a gente ter uma noção legal onde era a atuação deles dentro dessa rota. Então, nesse mundo antigo, que a gente pode dizer assim, esses povos conhecidos como os fenícios, eles foram um dos povos principais que contribuíram para o desenvolvimento no comércio exterior 2.300 a 50 ali antes de Cristo. Esse comércio internacional, ele funcionava no entorno do mar Mediterrâneo, através de quê? Das embarcações que ali circulavam. Então, ele acabou firmando uma ampla rede de rotas entre os comércios, possibilitando uma circulação de vários produtos dentro desta rota, que era bem controlada. Então, a troca comercial entre as nações é fundamental para o desenvolvimento econômico e cultural. Como vocês podem ver, evoluíram muito, mais do que vários outros países, porque eles já tinham essa parte de comércio que era muito forte. E sem o comércio exterior, a economia de qualquer país ela fica parada, né? Se você já não tiver essa parte de transição com outros países, de fazer essa troca. Por meio da globalização, claro, que aí já está ficando sem fronteira. Então, os países eles geram intercâmbios de bens e serviços todos os dias. Está dormindo, o pessoal está vendendo. O comércio continua aquecendo 24 horas no ar, vamos dizer assim, porque todo o país está negociando em algum momento. Então, quando é noite aqui, é dia no outro local, e assim por diante. Vou só tirar meu gato da frente do meu livro aqui, que senão eu não consigo ler. Só um pouquinho. Não vai dar muito certo isso. Vem cá, vem. Vem cá. Ah, vai aparecer até hoje na câmera aqui, vai lá. Tanto lugar pra você subir, vai subir em cima do livro, tá? Desculpa aí, galera. Porque sem o comércio exterior, a economia de qualquer país fica... Então, por meio da globalização, os países vão fazendo os intercâmbios de bens e serviços todos os dias através da logística internacional. Cada dia mais dinâmica, mais interativa, dentro do contexto da comunicação, não só da comunicação, como de transporte, que ele está cada vez mais avançado dentro desse parâmetro. Importação e exportação, os portos hoje estão mais evoluídos e bem mais modernos. Se vocês forem ver, quem gosta da área de portuária pode entrar nos sites, que depois a gente vai colocar uns links aqui e vocês vão ver qual é o avanço da área portuária que ela teve. Então, tanto as empresas como os governos, eles precisam estar o quê? Preparados para as demandas do mundo globalizado. Se eles não investirem em tecnologia, na agilidade dessa movimentação de mercadorias todas que está ocorrendo, eles também vão ter um prejuízo, um certo prejuízo. Talvez eles vão deixar de ganhar muitas coisas porque não tem uma parte de despachar a mercadoria ou de fazer o transbordo de forma eficiente. Então, para manter a competitividade nos mercados internacionais, eles precisam oferecer serviços adequados, de logística principalmente, para que possa aí atuar de maneira mais produtiva nesse mercado e assim as empresas conseguirem se organizar e se manterem inseridas. Muito bem, então aqui eu vou trazer um unizinho para ir dar uma olhada aí com a gente, dando uma colaborada. Eu coloquei balanço patrimonial, decide tirar, tá? Então aquilo ali você se desconsidera. Então agora a gente vai falar um pouquinho de liberalismo do século XIX. E aí a gente vai ter, entre o século XVIII e o século XIX, teve uma série de descobrimentos, por exemplo, tecnológicos de inovação que mudaram o comportamento produtivo das empresas e do consumidor, principalmente nos processos produtivos, onde teve as invenções e as inovações. Locomotiva, por exemplo, que contribuiu demais para o transporte de mercadoria e também de pessoas da época. As máquinas de costura que são utilizadas até hoje, principalmente de tecidos, da indústria têxtil, máquinas de analítica que a gente usa em todas as empresas hoje para analisar a área financeira ou se o mercado está aquecido. São vários sistemas de informações que estão atuando conosco nos nossos dias a dias até hoje.
Também o telefone, a modernidade que ele teve, o avanço. Antes era aquele tijolão, hoje um telefone ele faz tudo. Ele é mais potente, vamos dizer assim. Não digo potente, mas ele é mais útil quase que um computador de casa hoje que a gente tem, que fica parado ali. Por quê? Porque o celular ele nos oportuniza levar para onde a gente quiser. A gente está acesso, a gente está conectado o tempo todo. Independente de onde você está, você continua trabalhando. Então ele está te oferecendo altas oportunidades que antes a gente não tinha. Isso por quê? Por causa da evolução. Comunicação em tempo real, também o motor a combustão, desloca, por exemplo, como mercadoria de pessoas, a turbina a vapor, essencial para o quê? Para a geração de energia. Sem falar no plástico. Bom, o plástico é uma exceção. Ele é um cara dos dois lados, né? É um vilão e é coisa boa. Então ele tem os dois lados. Acabou se transformando num problema ambiental. Na maioria das vezes, não estou falando do plástico em geral, mas do plástico desse do dia a dia. A gente viu na apostila Meio Ambiente, se não me engano, Sociedade e Meio Ambiente. Eu passo vários vídeos atrás mostrando que realmente a necessidade que a gente precisa inventar uma tecnologia para diminuir isso, porque ele está prejudicando demais, principalmente a vida marítima. Não só ela, mas também vários outros setores, o plástico, porque ele demora muitos anos para se decompor. E para ser reciclado, ele se recicla, se eu não me engano, acho que, sei lá, 15% só dele. O restante não é compatível, tem que ser o plástico igual, feito da mesma matéria. E o plástico ele tem vários tipos de matérias, então ele não é compatível uma com a outra. Sem falar as invenções que transformam o comportamento do consumidor, tipo a fotografia, o celular mesmo, que hoje ninguém compra uma máquina de fotografar porque os celulares eles estão realmente se atualizando e ficando com uma potência muito boa. Outro também que foi ali em 1857, o papel higiênico, e está até hoje por aí, o aspirador de pó, caldo concentrado, aquele caldo quinó, caldo Maggi, facilita aí a vida da galera na cozinha e é utilizado até o dia de hoje. E sem falar a parte de entretenimento, cinema, e também a gente vê em todos os locais hoje é bem normal. E agora é claro que ele modificou um pouco, agora ele está vindo mais para dentro da casa do consumidor, do cliente, através de Netflix e outros aplicativos que a gente encontra de streaming. Então esses descobrimentos que já faz parte da nossa vida, nem parece que é um descobrimento, porque a gente já vive ele como algo normal, como beber água e vestir roupa, então transforma a maneira de como as pessoas vivem. Então a gente vai ficando cada vez mais dependente dessa modernidade. Eu trouxe o desenvolvimento econômico bem acelerado, cada vez mais acelerado, conhecido na época da industrialização. Hoje em dia então nem se fala. Então ali no século XIX teve um desenvolvimento industrial e comercial e rolou ali a economia galopante. Pegou assim a primeira e foi. Realmente a economia ela explodiu, foi em escala mundial. E teve além dos impactos sociais, porque o pessoal não esperava de ser uma evolução, ter tanta necessidade de compra do jeito que está sendo hoje, desde aquela época, e teve alguns percapes, mas que se desenvolveu pelo excesso de produtividade e aumentou os novos fornecedores dentro e fora dos territórios, principalmente do nacional, né, aqui no Brasil, dando aí uma explosão no comércio, principalmente internacional, porque a gente viu que estava sem fronteira e ficou mais fácil para a gente ter acesso a mercadorias, a novos produtos que a gente não tinha aqui. Hoje já não temos essa barreira de mercadoria saindo por diversos países assim e entrando no Brasil para ser consumida. Não estava aí na cadeia produtiva do consumidor, foi decorrendo e hoje a gente vê essas alegações que as empresas, muitas das vezes nacionais, se elas não prestarem muita atenção, elas acabam ficando para trás, porque às vezes tem alguns produtos que vão vir de fora com preço melhor do que o próprio brasileiro, de inflacionário, né, que vão colocar em cima do produto, senão vai acabar quebrando as empresas brasileiras. Mas a gente viu que na China, principalmente, ele é muito forte para entrar em todos os países, ele ter essa estratégia de ofertar um produto com uma qualidade tão boa, a da nacional, né, do país onde eles estão entrando, mas com preço bem abaixo. E isso acaba que o consumidor, ele comprando do valor mais baixo, né?
Agora vamos falar da Grande Depressão de 1929. Já no século XX, a produtividade do comércio continuou aumentando ao decorrer, como não desenfreou mais, que nem hoje a gente está vendo que a evolução está cada vez maior. Então ela começou a produção em massa das indústrias, principalmente da automobilísticas. Ali no modelo Henry Ford, que era o dono da empresa, e colocou essa marca do nome dele na empresa, nos carros, né? Ford, o sobrenome dele, que iniciou aí a massificação da produção e a comercialização desses automóveis no mundo inteiro, né? Então ele foi o grande mentor, vamos dizer, desse sucesso comercial na época dele, mais ou menos no meados de 1908, 1927, especialmente no comércio internacional, porque ele tratou da inovação, vender para outros países, contribuindo ao aprimoramento das máquinas, principalmente a vapor, como o transporte marítimo, que avalancou ali nos transportes de mercadorias e também de pessoas. Já aproveitava uma coisa e já fazia outra junto. Então ele ali foi um meio visionário. Então nesse cenário de exportação ou de explosão industrial e comércio, a economia dos Estados Unidos, que a gente não pode deixar de falar, porque é a maior que a gente tem hoje, ou uma das maiores do mundo industrial, porque ele tinha aquecido demais, né? Experimentavam resultados econômicos positivos. Tudo era ótimo, estava perfeito, todo mundo estava feliz. Isso é tudo perfeito, todo mundo feliz para as empresas capitalistas da época. Porém, o mercado financeiro ele estava já na beira de um colapso, porque ele acabou estourando a Bolsa de Valores de Nova York. Aí a crise acabou se inteirando e se espalhando economicamente para todo mundo, praticamente, trazendo a falência e o desemprego em grande escala na época. Então ele atingiu o mundo inteiro, porque quem mandava, na verdade, era eles. Então se eles foram quebrando, todo mundo que tinha investido ali no capital neles também foram quebrando junto. Porque a gente depende de muitas... Hoje em dia ainda a gente depende de várias indústrias brasileiras, mas a gente depende de alguns componentes que nós não fabricamos, nós importamos. Então quando quebra lá, isso dá uma onda e vai assim levando todo mundo junto, né? Assim deu início à Grande Depressão, causando estragos na economia mundial dentro desse colapso. Claro que aqui a gente está dando uma fundamentação teórica para a gente entrar realmente e entender o comércio internacional, né? Então tem que falar um pouco da teoria para a gente ir se antenando na sua evolução. Então nessa época, o início dos governos fascistas da Alemanha, da Itália e também da Espanha, e aí já veio a Segunda Guerra Mundial. Na época ela trouxe grandes aprendizados, porque tudo que você perde ou algo que dá errado também tem um aprendizado. Então a gente não fica, não, fali ou aconteceu alguma coisa, vai ser difícil eu me levantar, vai ser difícil, mas quando você se levantar, você vai se levantar muito mais forte. E isso foi acontecendo também com os outros países. Então quando caíram, quando eles se levantaram mais forte. Eles conseguiram sair daquela crise que durou bastante anos. Então agora a gente vai falar um pouquinho, já aumentando e indo um pouquinho além ali nos cenários econômicos internacionais após a Segunda Guerra Mundial. Uma nova fase da história aconteceu. Ela começou nas duas grandes potências, os Estados Unidos na União Soviética, que representava ali o capitalismo, o comércio livre entre as nações. Essas duas maneiras de enxergar a economia entre essas duas gigantes, Estados Unidos e a União Soviética, que gerou a conhecida Guerra Fria da época, uma briga ideológica entre esses pensadores que não chegavam num acordo. Foi o quê? Uma guerra armada, né, de grande escala entre o mundo capitalista e o mundo socialista e também comunista. Foi tendo uma evolução a partir de 1945. Aí já iniciou o processo de reorganização internacional. Trouxe algumas mudanças importantes, como a construção das relações internacionais. Então o pessoal começou a se unir para que isso não acontecesse mais. Então teve negociações entre as nações, iniciaram um pouco antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, que foi firmado um acordo nos três grandes organismos internacionais. Eles tinham uma ideia de quê? De ter o controle, incentivo, tanto do comercial e financeiro entre as nações e também no mundo. Eles queriam virar um monopólio, bem dizer, podia dizer assim.
Então, esse acordo internacional, eles são ativos até os dias de hoje. Ele realmente funciona, porque ele ajuda a regular várias coisas, além de valores, mercadorias, como do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, teve o acordo geral sobre as tarifas e o comércio. Então, veio um novo cenário mundial das primeiras décadas do século XXI. Então, trazendo esse pensamento aí, teve as relações comerciais entre os países que vinham aumentando, os mercados mundiais que estavam centrados principalmente nos países desenvolvidos, liderados principalmente por quem? Pelos Estados Unidos, Europa, o Japão. Então essa economia internacional era liderada pelos países quem? Mais ricos, mais desenvolvidos, eles que mandavam na galera no restante todo. Esse cenário ele estava prestes a mudar a partir do ano de 2000, bem mais para dentro da nossa realidade atual. Então, esses países da economia menos desenvolvida, especialmente a China, que ele teve aí o produto interno bruto, PIB, um crescimento em média de 9% ao ano desde a década de 80. E assim começou a abrir a economia no mundo inteiro. Eles então foram um precursor dessa jogada, levar o comércio em grande escala. Teve até aqui um gráfico que eu vou trazer para vocês, que ele diz ali do crescimento no consumo de energia elétrica na China desde então, né? Desde aquela época. Como vocês podem ver, ele teve um aumento assim enorme. Por quê? Porque eles viram a grande sacada e eles investiram em grandes maquinários. O país deles em todos viraram praticamente um local de indústria. Eles faziam tudo como fazem até hoje. Como a gente vê pelo consumo de energia, que eles realmente se superaram entre o ano de 1980 a 2010. Olha só que loucura, para ver a força e quando a pessoa tem a tática da coisa. Quando a gente observarmos ali, o gráfico, ele passou ali de 5 bilhões no ano de 80 para 5 trilhões no ano de 2010. Contando com 2014, ele foi para 10,4 trilhões. Então foi um crescimento assim econômico, se tornou a China a segunda potência econômica mundial. E ela realmente, hoje em dia, quem negocia com a China, se ela parar de fornecer para um país, por exemplo, esse país vai ficar bem ruim mesmo das pernas. Muitos países dependem muito dos produtos chineses hoje. O Brasil também passou de uma economia pouco impacto para uma das maiores economias do mundo, através principalmente da agroindústria. O crescimento que ele teve aqui, trouxe um outro gráfico do crescimento do Brasil, da Índia e da Rússia, nessa época ali de 80, né, 1980 até 2010. Também dá para a gente ver considerável essa evolução. Então o Brasil passou aí de 235 bilhões em 1980 para 2,2 trilhões em 2012. Foi assim uma alavancagem, né? Sem falar na Índia, na Rússia também, mas a gente vai pegar mais do nosso território aqui. A China, o Brasil, a Rússia e a Índia, elas passaram a ter papel de liderança no cenário mundial a partir do ano de 2000. Começaram a mandar em todo o comércio, mas sem dizer também as menores, como México, Chile, Colômbia, o Peru, também tiveram um crescimento econômico bem relevante comparado à economia anterior que eles tinham. Um destaque, por exemplo, Chile, que ele teve aí o PIB de 280 bilhões em 2012, e esse país ele passou a ser o melhor nível de desenvolvimento da América Latina. Ele ficou realmente com a economia dele, disparou, né, pela quantidade de população, porque lá também tem a área portuária, então vamos dar um desconto, que eles são bem fortes. Souberam ali investir na economia deles, ficaram bem aquecidas. Então a crise econômica mundial de 2008 deu a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que acabou estourando. Dos maiores bancos de investimento do mundo, acabou indo à falência. Foi ali a famosa instituição financeira Lehman Brothers, alguma coisa assim, que foram 150 anos de atividade bancária e ele acabou ficando ruim das pernas. A gente vai recomendar para entender um pouco dessa história que a gente falou, dando uma olhada nesse filme, A Grande Aposta, que ele retrata como foi o estouro da bolha das suas recuperações internacionais. Vou até trazer a capa dele aqui, que vai ajudar vocês a darem uma olhadinha. Procura que tem na Netflix, eu já dei uma olhada, e vocês vão conseguir assistir ele bem de boa e vão entender um pouquinho. Então, com a falência dessas instituições da Bolsa de Valores de Nova York, ele despencou, né? Consequência disso, uma série de bancos que foi tipo dominó, começaram aí a falência também, e as empresas como, né, o General Motors, a multinacional,
também foi tudo junto, né? Ele levou a área toda porque ele tinha um grande investimento lá. Se o banco quebrou, quer dizer, o dinheiro dele estava lá, quebrou junto, né? Então a crise acabou se espalhando no mundo inteiro, com grande força. Até hoje as economias, principalmente europeias, elas têm lutado com a crise econômica. Foi uma coisa que ficou realmente fixado para eles. Vamos trazer mais um aqui. Sabemos também que qualquer crise econômica nos países mais desenvolvidos, elas deixam os países menores com um grande risco de quebra, porque eles que mandam, eles que dão o valor para a moeda. Países com um valor comercial ou um valor econômico menor, que é dependente desses países menores, acabam também tendo esse impacto. A China, apesar da crise, ela continuou o quê? Crescendo, porque sempre quando tem uma crise, alguém é recompensado com isso. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Aqui do coronavírus mesmo. Vamos falar dele. Muitas empresas quebraram porque estava sem funcionário, não podia abrir o público. O que aconteceu? Teve alguma empresa que ficou aquecida? Teve alguma empresa que ganhou com isso? Teve. A área de informática nunca vendeu tanto. A área que vende caixão, por exemplo, nunca vendeu tanto. E então teve algumas empresas que, com a crise, elas continuaram crescendo. E a China foi a mesma coisa. Ela viu a crise e ela viu alguma oportunidade que outro país não viu e decolou. Ela continuou crescendo. O Brasil também aumentou as exportações dentro desse contexto que a gente está falando. Hoje, não é somente o sucesso das economias desenvolvidas que mantém o motor econômico. O comércio também, no mundo inteiro. Ele depende também dos países em desenvolvimento, como quem? Como a China, o Brasil, a Índia, o México, como dá para a gente ver no gráfico. Eu vou passar aqui junto para a gente ter uma ideia. Então, esse aqui, ó, dá para a gente ter ali a realidade dessa evolução. Eles vão vindo ali, que é o PIB dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, para vocês verem que também eles estão dando uma decolagem bem interessante. Esses países envolvidos em desenvolvimento, eles possuem 60% da economia hoje, né? Talvez até um pouco mais. E os países em desenvolvimento, 40%. Então, hoje, os países aí desenvolvidos eles possuem mais ou menos, para a gente dar uma atualizada, de 50%. Está meio a meio entre os fortes e todos esses que estão em evolução e crescimento. Então, a gente vai dar agora pincelada nas diferenças entre o comércio internacional e o comércio exterior. Então, essas duas expressões, elas possuem um contexto de um diferenciado, vamos dizer assim, né? O comércio internacional, ele vai abordar o quê? Todas as operações comerciais realizadas entre os países, que fazem parte de quê? De uma comunidade comercial, principalmente internacional, que possibilita o quê? Fazer os intercâmbios, tanto de mercadoria, ao redor do mundo, nas capitais financeiras. E já o comércio exterior, ele já vai ficar mais ali abordando as transações comerciais de um país específico com o resto do mundo, o que o Brasil vai negociar com o resto do mundo. Então essa está a diferença aí desse exemplo, como exportações e importação, beleza? Então ficou mais claro um pouquinho. A parte ali de internacional, a gente está englobando o mundo inteiro, e o exterior, a gente está pegando um país, vendo o cenário dele comparado com outros. Então, nesse comércio internacional, o que acontece? Acontecem milhares de transações a cada segundo. Como a gente está falando aqui agora, muitos containers já estão sendo vendidos, já estão sendo transportados, mercadorias sendo despachadas, não para. Esse mercado, esse mundo logístico, realmente não para. Ele funciona 24 horas no ar. Em geral, aí para cada exportação, tem uma importação. Essa é mais ou menos a média que os países eles tentam manter, ficar dentro desse patamar. Por quê? Porque senão eles ficam em déficit. Se um país está lucrando muito, quer dizer que um outro está saindo um prejuízo. Então todos os países eles tentam ter essa flexibilidade, se manter tanto na exportação e na importação. Então dentro dele a gente vai... Marido. Opa, diga lá, Jorge. Tem uma questão também nessa questão da importação e da exportação, que é a movimentação de container, né? Que é para poder atender esse giro de container que navega por esses mares aí. Eles têm que estar sempre cheios, porque não tem container suficiente, né? Então Exato. As operadoras procuram estar sempre com o container, não pode ficar parado, tem que estar lotando e embarcando e viajando e voltando, e esse fluxo é muito intenso, né? E as grandes operadoras, elas têm um déficit muito grande desses containers. Muitas vezes os containers demoram demais para ser esvaziados e poder estufar de novo, né? Então isso é uma grande dificuldade logística
Exato, dessa Jorge. questão, né? Entanto que teve aqui recente uma crise na China, se eu não me engano, por causa da coronavírus, que fecharam lá os portos, tudo, e ficaram com falta de container no mercado. As empresas que demoravam ali, sei lá, 20 dias para receber uma mercadoria, essa mercadoria só chegava dali 90 dias, 120 dias, porque não tinha container para transportar as mercadorias. E isso deu uma crise bem boa aí no comércio internacional. Não sei se vocês ouviram falar essa crise que teve dos containers, que não é muito antiga não, é um negócio recente. Eu não tenho aqui de cabeça agora, mas eu sei que foi nesse movimento, através de alguma coisa que fecharam lá na China, por causa que nem nada entra nem nada sai. Como eles têm um poder aquisitivo muito maior que outros países, eles conseguiram fazer isso. E outros que eram mais dependentes aí se lascaram. Então vem bem o encontro aí, beleza, Tu valeu. quer ver, ó? Eu, Aurélio, Oi. na parte dos contêineres refrigerados, por exemplo, que transportam carne dos frigoríficos, até antes da pandemia, a China comprava tudo todas as partes da galinha, todas as partes do boi, todas as partes do suíno, eles compravam até o nervo da canela da galinha e da canela do boi para fazer petisco, entendeu? Tudo eles comiam, né? E agora eles estão mudando o conceito de alimentação lá. Então esses miúdos, eles estão praticamente sem giro agora. Os frigoríficos estão com muito estoque, tudo em contêineres congelados, em câmeras frias, e não conseguem mais vender para ninguém. Então essa parte de contêiner frigorífico vai cada vez piorar mais, porque o frigorífico não pode ter perda dessa parte do boi dos miúdos, né? E eles desovavam tudo para a China, e agora a China não compra mais, porque o pessoal está restringindo lá a alimentação, né? Eles estão selecionando um pouco mais. Então está dificultando cada vez mais essa parte também dos contêineres frigoríficos, né? Os grandes frigoríficos estão cheios de contêiner, tudo congelado, essas partes do boi aí. Pois é, eu acredito que uma saída seria eles colocarem na ração, mas o que acontece? Esse produto que vai na ração é pena, é osso, é coisa que era descartável. Agora, esses outros miúdos são um produto com um valor agregado maior. Então, se eles jogarem para a ração, eles arrumam a solução, mas eles vão ter que repassar esse preço para o mercado. Aí, para eles, não é muito negócio. Não vale a pena, né? Porque o valor dos produtos que são usados na ração são muito baixo, né? Isso. E eles vendiam a um preço razoável para a China, o resto. Então tá difícil essa questão. Pois é. Mas vamos tocando. Eles vão dar um jeito, é certo. Então a gente está falando da abertura para todo o país, para todo mundo, esse comércio. É claro que a gente tem que ver aí para quem e para onde exportar, quem vai depender, né, muitas das vezes, das vantagens competitivas dentro desse mercado. Ou seja, aí, a capacidade produtiva uma relativa de produtividade de um país para o outro. Por exemplo, o Brasil, a gente tem uma vantagem de ter terras produtivas, principalmente para grão, para alimentar o resto do mundo. E tem países que não tem como fazer produção disso. Tem de outros produtos, mas de alimentação não tem uma terra fértil. É onde vai entrando essa parte de escambo, vamos dizer assim, de troca. É claro que a troca acaba virando em moeda. Não é mais troca de um produto para outro, mas se a gente for ver, vai sair um produto e entrar outro. De certa forma, ele ainda sobrevive dentro dessa natureza. O Brasil, ele é considerado uma economia de um grau médio comparado com outros países em desenvolvimento. Ele exporta alguns produtos com alto valor agregado, como aviões da Embraer, peças industriais. A maioria dessas importações, elas são produtos com valor bem agregado, com valor, vamos dizer assim, bem alto em cima do produto, porque não é muito o carro-chefe dele. Também a gente tem aí o óleo de soja, matéria-prima, como grãos de café, que importa bastante. O grão de soja, então, nem se fala, o minério de ferro. Como a gente vê, a gente tem bastante coisas que podem ser tiradas da própria natureza aqui, né? Nossa, tem algumas que são renováveis e outras não nem tanto, como minério de ferro. Soja, café, isso aí é bem tranquilo, consegue replantar aí todo ano, mas o minério ele já vai ficando um pouco diferente. Mas no geral dos países, eles podem importar várias coisas, podem entrar em contato com vários outros países para negociar toda essa fatia de produtos para ser renegociáveis, recursos naturais como as commodities, que é o petróleo, minério de ferro, grão de soja, tem os produtos semi-manufaturados, o óleo de soja, farinha de mandioca, o leite em pó, os produtos manufaturados,
como veículos, os computadores e os bens de capitais, que vai aí já entrar equipamentos, maquinário, fornos industriais, tratores, que aí já tem um valor, mas também os direitos de propriedade intelectual, tipo invenções, direito do autor, patentes, desenhos industriais. Exemplo aí, o livro do Harry Potter estourou mundialmente, representa até hoje milhões de dólares de exportação para o Reino Unido. Então, direito autoral sobre o livro, então sempre uma parte bem interessante também. Tem os fatores tecnológicos e de aplicativos, tipo a Microsoft ou a ferramenta Office, aplicativos SAP do sistema ERP para empresas, para gerenciamento. Então, em várias coisas que a gente vai ver que pode ser negociado. O Brasil ele estabelece um acordo internacionais ou comerciais internacionais para suprir essas necessidades dos seus parceiros potenciais. Aí a China, ela precisa de quê? Ela tem milhões de pessoas para se alimentar lá, então ela depende do Brasil para fornecer produto. Então ele precisa de quê? De soja, de milho, de outros produtos que o Brasil tem, e além da China também tem outros países que precisam aí de minério de ferro, precisam de um avião, como ali do avião da Embraer. Como a gente vai ver, tem várias coisas negociáveis. A China é uma grande potência mundial de produtos, de fabricar, mas lugar para plantar mesmo eles não têm. Já tomaram conta de tudo, então eles têm que comprar de fora. Então assim, ou pelo menos que eles têm para plantar lá, não dá para alimentar a população, porque é enorme. Então assim, as exportações, elas são parte essencial dessa estrutura econômica e comercial de qualquer país. Como a gente viu ali, ele consegue acumular divisas, por exemplo, em moedas estrangeiras. Para quê? Para bancar as compras de insumo, como que bens capitais, equipamentos, as máquinas, que não pode ser produzido aqui no Brasil, em outro país que não tem condições de produzir aquele produto ou de bancar aquele insumo. Então ele tem que fazer um negócio comercial com outro país. Então o Banco Central ele vai acumular aí divisas necessárias para quê? Para que esses importadores eles consigam realizar as suas atividades comerciais. Então ele que vai ficar responsável por fazer essa transação. Então falando disso, a gente vai falar um pouco de determinantes para exportação ou para exportar. A particularidade dessas exportações, ela pode ser o quê? Ela pode ser aí diversas. Exemplo, complementar a produção nacional, vendendo para o exterior, tendo a possibilidade para aproveitar o máximo dessa produtividade que esse país consegue produzir. Ainda tem uma visão do novo mercado, melhorando a margem de lucro, com certeza, que é o que toda empresa deseja, melhorar os preços, volume de venda, além de diversificar a mercadoria. Se você tem aí na prateleira produtos diferenciados, você se destaca hoje. Então a gente nesse mercado aí mundial, a gente pensa a mesma coisa. E claro, os benefícios financeiros. Não pode esquecer que todo privado, todo país necessita disso para aquecer a economia. Então a exportação em si, ela traz grandes benefícios financeiros, porque as exportações elas são isentas de qualquer tipo de imposto, que a gente às vezes não sabia dessas informações. Possui nem ICMS, nem IPI, e assim ela consegue melhorar a gestão do seu fluxo de caixa, aumentando a capacidade de gerar lucros. Temos também o diferencial competitivo, que também as empresas vão ter dentro dessa colocação aí de trabalhando com a exportação. Então as empresas elas precisam se manter o que para ela conseguir entrar nesse mercado? Inovando, aprimorando esses processos, ganhando experiência, por exemplo, nessas negociações entre os países. Compreender ou entender como as culturas, os costumes e as leis comerciais funcionam, para elas poderem realmente entrarem nesse mercado consciente do que está fazendo, diferente das regras nacionais. Quem quer entrar no comércio nacional não vai seguir a mesma regra nossa aqui, tem umas regras bem diferenciadas, então eles precisam estudar ou pegar alguém realmente que faça essa parte, despacho aduaneiro, que entra um monte de pessoas e um monte de legislação bem diferenciada, padronizada também, dependendo do país que você vai, tem que saber como funciona a cultura para que você consiga vender, ajudando aí a melhorar as vendas. Por exemplo, tem um lugar lá, não sei se é muçulmano, algum lugar assim, eles compram um frango nosso brasileiro, mas só se o frango for abatido virado para a Meca, alguma coisa assim, para um lado, e rezando, e sei lá se tem que ter sangue ou não tem que ter sangue. Tem um negócio doido assim, mas eles só compram se for nessa forma. Então por aí a gente vê que tem uma relação, né? Então falando aqui das exportações, vamos passar para outro aqui, que era só um complementar ali que a gente estava falando, determinante para exportar. Eu esqueci de passar esse slide, então estou passando ele agora.
E aqui a gente vai falar das importações. Então, sem a participação dos insumos, das peças e dos equipamentos importados, as empresas brasileiras conseguiriam dar continuidade ou dar conta da fabricação de grande parte de mercadorias, como eu falei. A gente acaba ficando dependente de outros países. Hoje já não sei se está assim, mas quem queria há 90 dias atrás comprar um carro 0 km tinha que aguardar na fila 90 dias para que esse carro ficasse pronto. Por quê? Quem fabricava componentes eletrônicos era a Rússia. E a Rússia, como estava de guerra lá com aquele outro país doido lá, eles não conseguiam, né? Muitas empresas ou muitos países vetaram a exportação desses produtos por causa dessa guerra ali para fazer uma pressão na Rússia. E isso as montadoras ficaram na mão, um monte delas. E aí tiveram que aguardar até 90 dias para eles conseguirem essas peças de outro país, por exemplo, da Índia. Só que aí o produto já era com valor muito maior. E aí eles tinham que fazer um recálculo para poder repassar esse valor para o consumidor. Então, para a gente ver que não é um troço tão simples, principalmente quando você fica dependente de um país só. Geralmente não é negócio. Você tem que ter pelo menos um país, mas ter um outro para fazer uma barganha de preço, que senão vira um monopólio ali, dependendo do contrato, e você não consegue comprar de outros países. O pessoal também entra numa crise dessa, só prejuízo, né? Então, sem a participação dos insumos, peças e equipamentos, as empresas brasileiras elas não conseguiriam dar conta da fabricação de grande parte das mercadorias, como a gente comentou. Então, isso não acontece só no Brasil, mas em todo o país, no redor do mundo. Isso do comércio internacional. A gente tem uma visão aqui, mas nos outros países é a mesma colocação. Então, essas importações são necessários o quê? Para aumentar a economia, para aquecer um país, porque ela precisa de vários produtos básicos para manter o consumo deles, como insumos, maquinários, tecnologias, para que elas consigam acompanhar o mercado e também aquecer a economia desse país, do próprio país que eles estão. Então, resumindo, o significado de importar é a execução de adquirir um produto de um outro país que ele pode ser nacionalizado, para que possa ser comercializado ao longo do território nacional. A gente vai ver algumas regras de como a gente pode ter um produto nacional, mas com peças que você vai ter que nacionalizar ela, para ele poder virar um produto brasileiro, 100%, não 100%, mas virar legalmente. Não podemos dizer que tanto as exportações como exportações, elas estão interligadas. Depois a gente vai ver com mais detalhes essas partes que eu vou voltar, vou lembrar vocês depois de como isso funciona, das peças que vêm de outro país, para que você possa virar um produto comercializado nacional. Não estou dizendo nacional brasileiro, estou falando nacional de cada país, tá? Quando eu falo nacional, é o país em si que vai negociar essa mercadoria internamente. Porém, exportar além do desnecessário não é muito bom, como eu estava falando. É bom a gente ter um equilíbrio. Precisa manter o controle passivo entre as exportações e exportações. O passivo ou positivo entre esses dois elos, que vai ter um determinante. Por exemplo, determinantes das exportações. Não é somente negociar aí com um país e pronto, né? Ficar isolado no mercado internacional. Não, não é isso. Tem que ser além disso. Então, o comércio ele é um meio de compartilhar principalmente aí cultura, experiências, tecnologia entre as diversas sociedades que temos pelo mundo, dentro desse contexto nosso aqui. Então, esses recursos necessários para a economia de um país são vários. Então, a gente sabe aí que não existe um país no mundo que seja autossuficiente. Ele consegue se manter sozinho com tudo. Hoje em dia já não. Talvez o Brasil ele teria capacidade de ser quase autossustentável, que tem água potável, tem lugar para plantar, para se alimentar o próprio país, tem quase tudo que funcionaria. Só que se a gente for ver num contexto mesmo mundial, não tem, porque todas as indústrias que a gente tem hoje, elas têm ou um maquinário que é importado, tem todo o carro que a gente tem hoje, com certeza produtos nele que vêm de outro país. Então, nesse contexto dessa visão, que não teria como ele ser autossustentável. Por exemplo, nossas TVs de hoje, né, que a gente olha de plasma e tudo mais, tem tecnologia chinesa, japonesa, de tudo quanto é lugar. Os nossos computadores, celulares, então ele não seria autossustentável. A gente não conseguiria confeccionar tudo o que a gente utiliza. Nesse contexto que a gente está vendo aqui. Existem diversas variáveis, né, como o solo, recursos naturais disponíveis, o clima seco ou úmido, tanto faz, nessas duas referências. Um ou outro é útil de alguma forma, um clima mais frio, outros são mais quentes. Então são essas variáveis
que vão fazer que os países não consigam ter todos os recursos ou no seu próprio território, como a gente viu aqui nessa referente brasileira, né? É por isso que a importação é fundamental, para que você consiga suprir as necessidades desses outros produtos que vocês não têm capacidade de produzir, complementar aí os recursos que pode precisar. Então, para um país poder se manter essas suas atividades econômicas, ele precisa importar 250 minerais, num contexto de minerais fundamentais para que ele possa ter aí a sua autossuficiência, né? O Brasil não é diferente, com certeza. Muitos dos minérios que a gente tem aqui hoje são importados na sua forma primária para poder fazer uma outra transformação para virar uma matéria-prima ou um produto, como o petróleo, o minério de ferro, entre outros, que a gente vai ver que tem aqui, mas ele não é transformado, tem que ir para outro país, se transformar lá e retornar transformado, que a gente não faz esse processo de transformação. Também a transformação da natureza, como grãos, leite, ovos, frutas, que são importados. Muitas vezes a gente vai na fruteira, hoje a gente encontra produtos de outro país, melancia lá não sei da onde, laranja já não sei da onde, que não é brasileira e está aí dentro do Brasil, preço bem agradável até, vamos dizer assim, para ser de outro país, com valor agregado, produzidos, industrializados muitas vezes. A gente encontra também nos mercados no dia a dia. Entre o interesse de uma empresa para importar, para suprir os recursos produtivos, como matéria-prima, insumo, equipamentos industriais, e para suprir também o que? As necessidades e os desejos do consumidor. Por que os desejos do consumidor? Por que hoje o mercado nacional, principalmente o internacional, o comércio e a indústria, está tão aquecido? Porque nós brasileiros, ou toda a população mundial, tem uma necessidade de consumir algo novo quase que sempre, diariamente. A gente não fica ali com televisão, por exemplo, igual que a gente ficava antigamente, os nossos avós, que era ali, tinha 40 anos de casado e os móveis eram o mesmo, geladeira, fogão, máquina de lavar. Hoje não, hoje são tudo mais moderno, só que a vida útil desses aparelhos é bem menor. Então a cada 5 anos praticamente a gente está trocando algum elétrico dentro de casa, e assim a gente vai tendo necessidade de ter algo mais moderno. De celular então nem se fala, eu conheço pessoas que já teve mais de 10 celulares ao decorrer de pouco tempo. Então assim a gente vai vendo que a gente se sente uma necessidade de consumir, e com isso as indústrias tentam atender essa demanda, e aí vai aumentando e o consumo de insumos, vai tudo aumentando, importação, exportação, e a economia vai se agitando, ela vai, né, se alavancando, igual que a gente viu lá na fundamentação teórica anterior. Então a maioria dessas empresas, ela é incentivada a importar pelo interesse de quê? De gerar o lucro, né, nas suas atividades industriais e comerciais, e assim atender o desejo dessa população, desse público, buscar potencializar o lucro por meio de importações que podem ser analisadas através de matéria-prima, de insumos que não estão disponíveis no mercado nacional, bens de capital que não são produzidos nos países, matéria-prima de insumo de bens de capital importados que sejam mais baratos que os nacionais, tipo chineses que entraram no Brasil uma época atrás, não sei se vocês lembram, ali era produtos de ferragem para construção, então a Gerdau, Metro não sei o que lá, elas não conseguiam fabricar, produzir o seu produto dentro do próprio Brasil com preço mais competitivo que o chinês, que trazia lá não sei de onde, conseguia ter um preço mais baixo do que o deles. Então eles acabaram tomando conta do mercado. Então aí eles entraram com essa parte lá, com uma reunião, o pessoal da Gerdau e coisas e tal, aí conseguiram jogar, a gente vai ver a inflação, vamos dizer, em cima do produto, ali o IPI, coisa e tal, dentro dos produtos importados, para eles poderem revender para dentro do Brasil, que aí conseguiram equilibrar de novo. Senão ia quebrar essas empresas brasileiras. Mercadoria, por exemplo, diferenciada para cada consumidor, que a gente está tendo gostos diferenciados, principalmente com acesso à internet em tempo real, a gente vai tendo gostos diferenciados porque a gente tem opções, então vai modificando e assim a gente vai ficando com um gosto mais refinado. Também com produtos diferenciados, eu quero uma coisa diferenciada que eu não quero que um colega meu tenha um produto que é igual ao meu, então assim vai trazendo outras coisas de outros países e assim vai se destacando. Insumos de bem de capital e tecnologia da última geração principalmente, e vai agitando todo esse mercado. Assim a gente então falou um pouco das civilizações antigas, 7.000 anos antes de Cristo, né? Ali a evolução das civilizações. Depois a gente viu um pouco do liberalismo do século XIX, e assim a gente foi vendo
a parte das atividades econômicas e comerciais até chegar aos dias atuais. A gente viu aí a Grande Depressão da Segunda Guerra Mundial, dentro desse contexto do comércio internacional. Depois a gente viu aí a mudança da estrutura comercial nos novos países, por exemplo, lideranças comerciais. Para complementar mais um pouquinho, a gente viu a diferença do comércio internacional e o comércio exterior. Também a gente deu uma pincelada agora ali na parte dos países de importação, na parte de importação e a dinâmica em mão dupla, onde a gente tem que ter um equilíbrio entre essas duas. E assim a gente vai finalizando esse tópico 1 e vamos seguindo para o tópico 2 aqui no contexto que eu já vou trazendo. Lembra que está ali balanço patrimonial, eu esqueci de tirar ali, então desconsideram, tá? Mas o UNI está certo, é isso aí mesmo. Tópico 2, então, a gente vai dar uma olhada aqui nos blocos econômicos e o Mercosul, que eu falei já lá do início, alguns países estavam se destacando, então aqui a gente vai ver eles com mais detalhes dentro desse segmento do bloco econômico e o Mercosul, né? Então, na era mercantilista, na Revolução Industrial, ali lá no século XIX, a gente voltando lá de novo, teve os interesses comerciais que ficaram bem mais em evidentes. A gente viu ali a evolução, o estouro que teve da economia, que foram grandes motivadores de grandes guerras, vamos dizer, a longo prazo, aí teve bastante impacto na época. O que aconteceu? Esses países eles precisavam de negociar uma posição de mercado, principalmente seus interesses comerciais. As nações não têm amigos, as nações têm interesses. Isso é verdade, não é só nas nações. A gente pode dizer isso até a gente, população também. A gente não tem só amigos, que a gente vê quando é um amigo, mesmo quando a gente precisa. E quando a gente precisa, os amigos correm. Mas na parte do interesse. Isso também acontece, faz parte do ser humano. Então ali nos países vem muito encontro. Não é minha essa fala, mas eu achei bem interessante para trazer para a gente. A gente pode citar grandes líderes aqui. Winston, acho que era um negócio assim, né? Weston, alguma coisa assim, que foi o primeiro ministro britânico. Depois teve o Franklin, que é o presidente dos Estados Unidos. O Charles, que era um pensador político francês. Gilbert Amado, que era um famoso escritor e político brasileiro, se eu não me engano, também era membro da Academia Brasileira de Letras. Teve o John Foster, que era um político diplomata dos Estados Unidos e também foi secretário do Estado. Tem vários outros que a gente podia mencionar aqui, né, que existem e são bem famosos nessa área comercial, como os líderes também mundiais de diferentes épocas e nações. O que a gente está falando aqui são de épocas passadas e alguns até meio atualizados, vamos dizer, meio atual. Então o interesse agora era o quê? Era por meio de parceria comercial, voltando ali no pensamento que a gente estava falando, comercial e econômico, para objetivar, para eles tentarem fazer ou evitar uma grande guerra que acontecesse em escala. Então eles tinham que fazer aquelas estratégias para ter uma posição econômica dentro do mercado. É o que a gente viu lá em cima, a Rota da Seda, por exemplo, né? Tinha ali uma parte comercial que era fechada entre eles. Então, para a gente ter uma visão dentro desse contexto, a gente vai falar dos conceitos. Conceitos de quê? Do bloco econômico. Vou trazer ele aqui para vocês, que esses interesses eles são aí negociados por meio de um acordo internacional através de blocos, de grupos entre países que compartilham interesses comerciais em comum, uma economia muito semelhante. Então esses blocos econômicos, que a gente vai chamar ele assim, eles representam interesses de um grupo de países perante o resto do mundo. Bloco econômico do Mercosul, que a gente veio trazendo mais para a nossa área e para a gente ter um entendimento menor. Então, esses blocos econômicos foram criados com a finalidade de quê? De desenvolver o comércio em determinadas regiões que talvez não era tão próspera, mas que tinha ali um potencial muito grande. Então, esses mercados ele passavam a ser disputados, uma crescente concorrência cada vez, gerando melhorias de qualidade e na reprodução dos seus custos. Visionário, e assim eles foram investindo nesses blocos econômicos, como a gente está chamando eles eram países membros, podiam aí, no caso, fortalecer o comércio entre eles. E aí o intuito de quê? De atingir o posicionamento de interesses perante a comunidade comercial, principalmente as financeiras internacional. Esse era a grande visão deles, gerando aí uma maior produtividade, tanto de renda e
para melhorar também o desenvolvimento, porque quando você faz essa parte de venda de exportação, você acaba enriquecendo, trazendo a economia, injetando dinheiro na economia do país e com isso conseguindo fazer melhorias. Então, maior competitividade e integração comercial resultando financeira, com certeza. E assim uma melhor posição de negociar entre os mercados junto à comunidade internacional dessas nações. Entendendo isso, a gente vai falar sobre as fases do desenvolvimento desses blocos econômicos. E temos aí a primeira etapa, que aí já pega a zona livre de comércio, a segunda já pega a união aduaneira e a terceira o mercado comum. Aí vai ter uma quarta que vai se chamar União Econômica e ainda a quinta que é a União de Integração Total. Apesar dessa junção desse grande bloco, apesar dos muitos acordos que acabaram firmando, teve aí algumas etapas que foram mais ou menos relativas. Acabou ficando na primeira etapa, elas não conseguiram evoluir algum desses acordos entre os países. Então a gente vai falar um pouco sobre a Zona Livre de Comércio, que é a primeira etapa que a gente falou aqui. Ela possui um acordo de livre comércio que tem ali como reproduzir os impostos de importação nas mercadorias comercializadas, principalmente entre eles. Este bloco, a gente vai chamar ele assim, que cada país ele pôde estabelecer suas próprias alíquotas de imposto e de importação. Vamos supor aqui que um país chamado A, B e C, eles faziam parte de uma zona de livre comércio. Livre comércio quer dizer que você pode vender entre eles sem o imposto. Então, suponhamos que esses países, a comercialização de veículos tenha 0% de alíquota de importação. País A, ele importa em um veículo B e C com 0% de imposto, mas ele pode importar para os países X, Y e Z com uma alíquota de 15%. Quer dizer o quê? Mas agora ele está colocando uma alíquota de importação? Claro, porque eles não estão dentro do bloco. Então, com isso, ele vai vender com uma comissão, porcentagem englobada em cima do produto. Mas dentro do bloco formado, é isento. É isso aí que ele quer dizer. Fazer uma outra colocação, que o país B ele também quer fazer uma importação entre o B e o C, entre o A e o C, ele vai também ficar livre, vai ficar isento. Mas se ele quiser vender para o X, o Y, Z, aí ele coloca uma porcentagem. Precisa ser de 15%? Não, aí ele fica livre para colocar quanto por cento ele quiser. Ele pode botar 10%. Vamos dizer que o país C quer fazer a mesma coisa, mas ele quer colocar com 25%. Nada impede. Mas para vocês entenderem a colocação, essa função deles. Como a gente pode ver, existem vários tratados de zona livre comercial, que a gente pode citar aí na zona livre, né? Do comércio pacífico, que é a zona livre comércio do norte da América. Tem ali do Pacífico e do Norte da América, a zona livre da África Austral, tem várias zonas, por exemplo, do Norte também, e são áreas livres entre elas, dentro de um bloco, de um contexto realizável dentro dessa nossa colocação. E depois a gente tem a fase aduaneira. O que é essa fase de união aduaneira? É onde os países membros eles buscam eliminar as alíquotas de importação de todas as mercadorias que vão ser importadas entre esses países, porque elas fazem parte da União Aduaneira. Então, elas vão estabelecer alíquotas iguais para todas as importações vindas de fora do país, membros, os que estão colocados dentro desse bloco, que eles buscam estabelecer essas políticas tarifárias em comum, e assim eles conseguem fazer essa parte transitória com, vamos dizer, mais igualitária, né? Então agora no nosso contexto, a gente considerando a união aduaneira, por exemplo, aqui no país A, que é aquele que a gente colocou A, B e C, voltando neles, pode importar veículos B e C com 0% de imposto na importação, mas vai importar, por exemplo, esse veículo lá para o país X, Y, Z, com uma alíquota de 15% da exportação da tarifa em comum com os outros países membros. Também pode fazer assim? Pode, ué. País B, por exemplo, país C, da mesma forma. A fase do mercado comum é uma etapa de consolidação do bloco que deve ser de um acordo comum. Após a integração do comércio, teve as duas primeiras etapas que elas vão estar preparadas para quê? Para eliminar as suas economias do mercado comum, permitindo que o livre fluxo tanto de pessoas como dos investimentos entre as fronteiras. Então as pessoas elas podem aí trabalhar sem restrições, igual que a gente tem, por exemplo, aqui no
Paraná, se eu não me engano, ali, Paraguai, né, que a galera trabalha de um lado do Brasil e vai para o outro, e mesma coisa, vice-versa, e é bem tranquilo, eles têm um livre acesso, comprova que trabalha do outro lado. Então aqui a gente vai ver também que as fronteiras são abertas para eles, então ao longo da fronteira, e não vai existir, por exemplo, restrições no fluxo de capital, de bens e serviços e de fatores produtivos entre esse contexto. Então, resumindo, o livre circulação de bens e serviços através da eliminação dos direitos alfandegários, certo? Que eles não precisam pagar ali aquela tributação. E já o Mercosul, ele está no processo de ser um mercado comum. Aí os fundadores desse Mercosul, a gente tem dessa união a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. E hoje temos também 5 países membros. Pô, mas você só falou 4, a gente vai ver que entrou mais um nessa jogada. Foi a Venezuela, que foi incorporado aí nesse bloco no dia 31 de julho de 2012. Então, para vocês terem uma ideia que ele já faz parte. E também temos uns outros associados, que aí já é a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, Guiana, o Peru e o Suriname. São essas aí que a gente tem uma fronteira praticamente livre de circulação, principalmente nós brasileiros. Não pode esquecer que o Mercosul ele possui tarifas externas comuns, né? Por meio delas, os países membros padronizam a alíquota de importação das mercadorias, caso a importação aconteça. Entre eles, ali vai ter uma alíquota de importação que vai ser 100% descontada, vai ser tirada, removida. Porém, o importador ele vai precisar ter um certificado de origem dessa mercadoria para saber que realmente ela foi fabricada ou transformada no país origem onde está fazendo esse mercado em comum, que é o Mercosul, para ter essa tarifa zerada. Vamos ver um exemplo aqui de mercadoria do processo produtivo, por exemplo, precisa ter 60% da matéria-prima ou dos insumos dos países membros. Lembra que eu falei que eu ia falar isso com vocês lá em cima, do produto nacionalizado? Então entra dentro dessa jogada aqui. Então, para obter esse certificado de origem, a gente precisa o quê? Gerar o valor nas indústrias dos países do Mercosul. Aí, bem tranquilo, aí você consegue fazer esse contexto aí, esse giro. Aqui também eu vou trazer um site, é o link Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Para quem gosta mais desse assunto, vai trabalhar com importação ou pretende conhecer mais, e vai ajudar vocês. Também tem ali do Mercosul, e ali é o site oficial. Quem vai trazer várias coisas de importação, mercado aduaneiro, área portuária, porto seco, como que funciona na Receita Federal. Ele vai trazer tudo direitinho para vocês, muito detalhado. Tem ainda até o trabalho conosco para quem tem interesse em atuar nessa área aqui, é bem interessante. Aí agora sim, agora é a União Econômica e Política, que é os países que eles precisam unificar suas legislações e as suas políticas econômicas e monetárias ao decorrer dessas transações. Como o quê? Como legislação trabalhista, defesa do consumidor, execução da política monetária, inclusive a emissão de uma única moeda, né, de circulação entre eles, que aí fica tudo mais fácil. Então vamos tentar entendê-la um pouquinho, tendo uma visão, por exemplo, da União Europeia, que tem um modelo aqui para a gente focar em cima dele. Ele possui como base de circulação ou de criação da comunidade europeia o carvão ali e o aço, né, que é o que eles comercializam com grande potência. Foi um dos primeiros passos para a unificação econômica entre esses países da Europa, que hoje conhecido como Bloco da União Europeia. Então foi criado por 6 países membros, que entre eles vão estar a Alemanha, a Bélgica, a França, a Holanda, a Itália e Luxemburgo. Então hoje ele possui, como vocês vão ver, 28 membros ativos. Então ele teve uma evolução muito grande. Então, além da Alemanha, Austrália, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, e tem um monte, Holanda, Portugal, Reino Unido, é uma galera. Vocês vão vendo a evolução que esse grupo é interessante para eles virarem membros ativos, terem essas facilitações de importação e exportação. Então são muitos países que fazem parte dessa união da União Europeia, né? Desse bloco. Mas nem todos adotam aí a mesma moeda, que é o euro, né? Que é a moeda comum entre eles. Só 19, 28 países que têm adotado o euro como uma moeda de transição, de circulação, de negociação entre esses mercados. O euro acaba sendo a segunda moeda mais importante após de quem? Claro, o dólar americano, que esse é o que mundialmente manda no mercado hoje. Então, aceito para fins de transações financeiras ao redor do mundo. Qualquer país hoje recebe dólar tranquilamente. Em função dessas divisões entre esses países,
que utilizam o euro, divide as 3 subblocos. São os países da zona do euro, os países que ainda pretendem definir a entrada da zona do euro e os países que não adotaram o euro, que está na parte do dólar mesmo, né, americano. Então a gente tem 3 qualificações dentro desse grupo que eles viram aí dos parceiros. Aí, se você quiser saber mais informações, tem mais um site aqui, União Europeia, que é bem interessante, e assim a gente viu o desenvolvimento dos blocos econômicos perante os grupos financeiros internacionais, os blocos econômicos por etapas, vimos também as zonas livres, temos aí várias, também a aduaneira, o extra-bloco, também países que tem o imposto isento de importação e exportação entre o grupo, união aduaneira, importação vindo de países membros, serviços, fatores produtivos e fluxo de capital. Finalizamos aí com os poderes legislativos e executivos do bloco, os interesses em comum, principalmente a união econômica e política. E assim a gente finaliza o tópico 2 e vamos dar entrada no nosso tópico 3, com organismos internacionais e barreiras ao comércio internacional. E a gente vai ver dentro desse tópico os organismos internacionais. Eles procuram, por exemplo, nivelar o poder de um país sobre o outro, principalmente no que se refere a interesses econômicos, como a gente falou, aquele equilíbrio. Exemplo, aí, os Estados Unidos, hoje ele possui um poder comercial e econômico maior do que o Brasil. Não só o Brasil, como vários outros países. Mas o Brasil ele possui um poder comercial superior à da Colômbia. Então você vai vendo que tem uma escala, algum país vai ultrapassando o outro. Isso é algo normal. Então a intenção de nivelar esses poderes é de todos os países, todos eles ficarem num patamar onde que eles não fiquem nem muito no azul e nem muito no vermelho, porque quando um país fica muito no azul, tem algum país entrando no vermelho. Essa é uma colocação real. Então a gente vai ver as finalidades dos organismos internacionais dentro desse contexto aqui, que é ter um comércio internacional mais justo, um intercâmbio econômico financeiro que ajude o desenvolvimento dos países. Então, essa é a ideia desses organismos. Então, as organizações internacionais, elas são associações voluntárias dos estados, elas podem ser definidas principalmente através de um tratado com a finalidade de buscar interesses em comum. Então, assim, eles vão ter o quê? Uma comparação ali da Segunda Guerra Mundial, quando ela terminou, o mundo teve aí um início de uma grande reorganização. Então, como eu falei, toda a guerra ou todo o prejuízo, toda a falência, quando você fale, quando você volta mais organizado para não deixar isso acontecer de novo. Então aconteceu isso depois da Guerra Mundial ali. Eles se organizaram e assim se manteve. Uma ajuda aí do nascimento de uma série de organismos internacionais no contexto falando no mercado internacional. E eles se organizaram e fizeram os organismos internacionais, onde facilitou bastante. Então, para a gente entender os principais organismos internacionais, a maioria das economias distribuídas depois da guerra, com a intenção de quê? De evitar novos conflitos entre os países. Esse era o objetivo principal deles, porque a guerra ela traz muito prejuízo para um país, para a economia. Olha a Rússia e aquele outro país que eu esqueci o nome aí, se alguém lembrar, pode falar aí comigo bem tranquilo. Olha esse outro país que a Rússia bombardeou lá. Pô, ele para se recuperar de novo vai demorar anos. Ucrânia? Ucrânia, obrigado, Jorge. Exato, eles quebraram, detonaram todas as pontes que ligam as cidades, então, para eles poderem retomar isso tudo de novo, a Rússia sair do local onde ela está localizada hoje, ela não vai sair assim de uma hora para outra, ela está com poucos pontos, mas ainda está lá. Isso quer dizer o quê? O pessoal não está com coragem ainda para voltar para o país, investir de novo, reorganizar a casa, construir tudo que detonaram de novo. Quer dizer, olha o prejuízo econômico que esse país está sofrendo. E assim vai indo. Então, por isso que eles estão vendo aqui que essa união desses organismos para evitar novas guerras, para isso não acontecer. Então, foi assinado um acordo internacional entre as 3 grandes instituições com o objetivo de quê? De um comércio mais justo entre as nações, possibilitando ajuda financeira internacional, principalmente quando um país precisar. No caso da Ucrânia, eles vão precisar de uma ajuda internacional e com certeza vai conseguir, porque está dentro de um tratado. Teve aí o Fundo Monetário Internacional, que é onde geralmente visa manter a posição cambiais. O que é cambiais? Parte de moedas do país fazem as trocas. E quanto maior a economia de um país,
maior vai ser o poder de voto no diretório do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ah, tem ainda essa parte de voto? Tem. É um negócio muito bem organizado, muito bem planejado. Não é um ou dois que vai decidir a vida da galera toda. É ali um comitê onde vai ser, então, debatido. Então, esses bancos internacionais para reconstrução e desenvolvimento, hoje em dia é o BIRD, que se chama Banco Mundial, que ele tem o objetivo de ajudar o quê? O desenvolvimento socioeconômico por meio de projetos específicos. O Acordo Geral sobre as Tarifas e o Comércio, que é chamado GATT, que é considerado uma série de acordos comerciais internacionais, como a gente citou lá em cima, porém ele não existe mais, foi aí transformado num órgão internacional. Sua missão era o quê? Era a reprodução de tarifas de importação entre esses países. Hoje ele já foi um pouco que meio abolido, né? Então aqui tem a diferença do multilateralismo e o bilaterismo, então vocês dão uma olhada aí de um para o outro, enquanto eu vou falando sobre as organizações mundiais de comércio, OMC, tão conhecida e tão falada, vocês vão ouvir isso nessa apostila muitas vezes. Estão falando aí da OMC, eu vou chamar ela assim, ela tem 162 países membros. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho, ela proporciona que esses países de menor peso econômico, como a gente viu alguns como México, os outros um pouco menor, tem um tratamento igual aos países desenvolvidos para evitar o abuso de disputas comerciais, porque quem tem mais dinheiro geralmente é o que manda no mercado, e esses outros países têm que andar conforme quem é grandão manda. Então, para isso não acontecer, essa associação, essa OMC, ela existe para isso, para esses membros desses países poderem controlar isso, vão possuir os mesmos direitos comerciais internacionais que os outros. Ajuda aí a situação, por exemplo, de conflitos, interesses entre países de porte menor, que tenham uma economia maior. Qualquer conflito comercial de propriedade intelectual entre os países, ele pode ser finalizado através dessa OMC. Então ele vai ser aquele cara que vai ficar no meio. Toda transação vai passar por ele. Então, se alguém dos membros manter medidas incompatíveis dentro desses 162 países, com as regras da OMC, desse grupo, ela pode ser aplicada em um aumento de tarifas nos bens de importação nos membros infratores, com um valor equivalente às perdas. Isso quer dizer o quê? Se eu quero vender um produto daqui para o Paraguai, um carro, vamos dizer assim, e eu cobro uma taxa de 15% deles, e eu não posso cobrar essa taxa e vendo assim mesmo, fecho o negócio, aí eles podem recorrer ao OMC e aí eles vão me dar uma multa no valor desse valor que o Paraguai saiu prejuízo. Aí eu tenho que pagar esses 15% e eles acabam devolvendo para o Paraguai para não sair no prejuízo. Funciona mais ou menos em grosso modo nessa colocação que eu passei para vocês aqui. Então a OMC ela tem a função de quê? De supervisionar as práticas de comércio entre os países. As seguintes atividades: a negociação de redução e eliminação de obstáculos no comércio, de acordos sobre as normas, as vigilâncias de aplicações de normas acordadas, como comércio de mercadorias e também de serviços, aspectos de direitos de propriedade intelectual, vigilância e os exames de políticas comerciais, tendo mais transparência nesses acordos regionais e bilaterais, soluções entre os membros sobre a interpretação e aplicação desses acordos, então alguém para avaliar e dizer que está tudo ok, capacidade dos funcionários públicos dos países poderem atuar, assistência no processo de adesão dos países que ainda não são membros ou que queiram entrar, então ele dá uma assistência toda, um treinamento de como funciona, um demonstrativo para eles verem realmente se vale a pena ou não eles participaram ou ser membro desses países, a coleta de difusão dos dados comerciais para que um tenha acesso aos dados do outro país. Então tem alguns que são mais fechados, não vão deixar. Então, falando dentro dessa colocação, a gente vai ver a Câmara de Comércios Internacionais, conhecida como CCI. Então dentro dessa parte dessa Câmara desse comércio estão as questões operacionais e financeiras e comerciais, principalmente de logística internacional. Essas câmaras de comércio internacional que regula normalmente e normaliza essas gestões na cadeia de logística, e também é ela que é responsável principalmente por normatizar as coisas do Incoterms. E essas partes de transporte que a gente vai ver mais, que define que os direitos de responsabilidade entre o exportador e o importador tem uma cadeia de logística, como eu estava falando, que monitora as mercadorias desde o endereço do exportador,
do país de origem até a entrega da mercadoria do importador no país de destino. Então ele vai monitorando toda a circulação dessa mercadoria para poder eles terem uma ideia, um rastreamento dessa mercadoria, o que está ocorrendo ela a cada porto, a cada país que ela vai se transitando, né? Porém, existem vários incoterms no seu segmento. Tem o negociado entre as partes, Incoterms, que é o FOB, que quer dizer mercadoria à disposição do navio, quem fica responsável pela mercadoria, da entrega da mercadoria no porto, no país de origem, exportador, o transporte e o seguro internacional de mercadoria, que aí desembarca a mercadoria no porto de destino e a respectiva nacionalização, onde você tem que fazer a parte de transcrição das documentações para o país que está entrando em origem. Aí quem vai ficar responsável por isso já é o importador. Também a parte dos CCI, né, que a gente vai chamar ele assim, regula as operações de comércio internacional, que vai ter as regras bancárias de regulamentação, de operações de crédito, documentários sobre, exemplo, operações de compra, de vendas, amparos de carta de crédito e de cobranças documentárias. Então ele vai ficar muito responsável mais abarcamente falando sobre isso. E aqui a gente falando sobre as curiosidades de modalidade agora de pagamento, certo? E aqui também vocês vão conseguir ver isso no Syscomex. É bem interessante também vocês darem uma olhada nesse site aqui, que ele tem muita informação na área portuária, por exemplo, de importação, muito detalhada aqui dentro. Agora a gente vai falar um pouco de barreiras ao comércio internacional. E a gente precisa analisar as regras do jogo do comércio internacional, porque tudo tem uma regra, tudo tem a questão do lucro. Ele define o que? As estratégias potencial do exportador, as necessidades de importação realmente. Então a gente precisa se perguntar, por exemplo, quais são os setores que regulamentam esse mundo competitivo ou produtivo para exportar. Precisa, a primeira coisa, é investigar sobre isso. Quais são as necessidades de insumos, de bens de consumo e investimentos em tecnologia de ponta para que vocês possam executar isso, possibilitando. A gente precisa. Será que todos esses países eles conseguem abrir totalmente ao comércio internacional? Na verdade, a gente sabe que não. Não existe uma economia total aberta no comércio internacional e nem totalmente fechada. Eles vão te dar as informações só que interessa para fazer aquela negociação. Nada além disso. Ninguém vai estar abrindo as portas para mostrar o ouro, né, ao bandido, para que o outro consiga entrar. Porque existe várias possibilidades. Países abertos eles permitem incentivar suas empresas a negociarem abertamente no mercado internacional. Porém, sempre de olho em quê? Nos interesses nacionais, no que ele vai trazer de benefício importando um produto para outro país. Eles querem saber quanto que eles vão ganhar com isso, para aquecer a economia, lógico. Temos também aí relativamente os abertos, deixando as empresas negociarem no mercado internacional, mas podendo impor algumas barreiras para diminuir o fluxo indesejado de mercadorias, porque pode atrapalhar o mercado nacional, o que as empresas estão produzindo. Igual que eu falei lá no exemplo do Brasil com a ferragem, que estava vindo tudo lá dos chineses, da China, ou sei lá de onde, um preço melhor do que a galera daqui. Então eles viram e assim eles foram interrompendo. As relativas fechadas, como o do Brasil. O Brasil então entra nesse contexto? Sim. Porém, ele sabe o quê? Ele vem abrindo, ele vem evoluindo bastante para o comércio internacional. Cada ano que passa a gente está mais presente, né? Nos últimos anos, se a gente for dar uma pesquisada na internet. E temos a economia fechada, que é negocia o mínimo possível, que não quer mostrar essa economia para ninguém. Tipo aquele carinha lá que gosta também de botar uma pressão nos Estados Unidos. Ele já é uma economia fechada, quase ninguém sabe nada daquele país de produção que eles têm. Vamos protegendo o máximo de interesse possível do estado deles, do país. Tem também a ex-União Soviética, que hoje é dividida em vários países, como a Rússia, a Ucrânia, a China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, que são vários se dividindo. Muitas vezes esses países procuram mesmo se proteger de mercadorias protegidas, eles tentam se manter o que eles conseguem produzir para o próprio país, possibilitando o quê? Gerar emprego para a grande população, proteger aí os seus agricultores e os setores industriais. O Brasil poderia não, ele fez isso por um bom tempo, agora que ele está abrindo fronteiras e indo para o comércio internacional. Mas antes grande parte dele era consumido internamente. Hoje já não é assim. Hoje o grande filé vai para fora e o que sobra fica com a gente.
infelizmente. Então a gente não pode deixar de fora as barreiras tarifárias e as não tarifárias, onde o quê? Onde a OMC ela desempenha os papéis principal de destravar os impasses entre esses países, ajudam um país, por exemplo, a entrar à venda, né, para outro país. E se um país, nesse caso, se sentir prejudicado dentro da negociação, ele pode acabar recorrendo à intervenção da OMC para ela poder desfazer a transação ou tomar alguma outra providência. Agora, falando um pouco mais de barreiras tarifárias, vindo ao encontro que a gente estava falando, que ele vai mexer diretamente com a alíquota de importação de diferentes mercadorias que vão aí ser importadas para um país. Exemplo, vamos falar do Brasil de novo. Se ele tiver um excesso de importação de roupa barata, vindo de diferentes países, que isso acontece geralmente, para evitar que aumente esse de entrada de mercadoria, ele pode aumentar a alíquota de importação desse tipo de mercadoria. A gente vai tentar simplificar um pouquinho aqui em alguns exemplos. Se a alíquota de importação dessas camisas elas fossem, por exemplo, de 10%, num custo R$10 a unidade, posto de importação seria mais ou menos de R$1, então essa camisa ela custaria aí R$11, certo? Mais as taxas e os gastos de importação, que ainda vai ser incluso. Mas a gente falando aqui só da tarifa. Ela custa 10% ela vai sair a R$11. Então aqui vai ser o hipernormal, é o que acontece. Agora, se a gente tivesse um excesso de importação dessas camisas, prejudicando aí o emprego das indústrias brasileiras, o que ele poderia fazer? Ele poderia aumentar a alíquota, então de vez de 10% para 25%. Então essas camisas ela vai custar R$10, mais o imposto de importação, que seria ali de R$ 2,50, essa camisa de vez de custar R$11, ela já ia custar R$ 12,50. Opa, aí o cara já ia falar, não, aí já não vale mais a pena eu importar ela, eu vou fabricar ela aqui e consumir a brasileira, e sai mais barato. Então é assim que eles podem controlar essas entradas de mercadorias de outro país para que não tome conta do mercado. Foi o que aconteceu com a ferragem, aquela lá da China que eu falei para vocês. Então esse exemplo aqui é a mesma coisa. É só eles mexerem que eles conseguem assim barrar a entrada, ficar quase inviável para o outro entrar no território brasileiro, porque o brasileiro vai conseguir ter a mesma mercadoria, mas ainda um valor mais competitivo. Então, assim, seria mais custoso para importar, né? Porque o produto ficaria diminuindo aí a venda no mercado nacional, beneficiando quem? Os produtores nacionais. Claro que tem um limite, né, para essa barreira tarifária. O cara não pode colocar 100%, tem uma margem. Essa Organização Mundial de Comércio, que é a nossa famosa OMC, ela vai limitar isso até quanto? Até 35%. Então isso daí vai ser a base padrão para eles poderem fazer a intervenção. Se o cara estiver dentro dessa faixa, tá tranquilo, ele pode fazer, beleza. Agora se ele fizer 40%, 45%, aí não. Aí já está sendo ali o abuso, né? Aí eles entram com a intervenção. Então se estiver além do país, ele pode reclamar por excesso de barreira tarifária que o país está cobrando e assim travando um pouco essas taxas. E aqui agora a gente falando sobre a sobretaxa da alíquota de importação, que é anti-dumping, é alguma coisa assim, se não for esse nome é bem parecido. A gente vai ver sobre essa sobretaxa de importação, de imposto de importação, vinda de um país que pode afetar as indústrias nacionais. Então vamos ver uma situação aqui, um comparativo, e se uma alíquota de importação de um cadeado for 16%, importado de qualquer país, porém o país ele resolve colocar uma sobretaxa nos cadeados vindos, vamos dizer, um país aí da China, por exemplo, porque ele pode acreditar que o comércio é meio desleal. Ele colocou ali uma sobretaxa. Percebeu que as empresas desse país estavam aí baixando o preço de exportação desse produto para ganhar o mercado internacional. Isso acontece? Acontece. Mesma coisa no comparativo que eu falei do ferro vindo da China para o Brasil. Eles não ganhavam quase nada em cima do aço deles, mas o que eles queriam era o quê? Entrar no mercado. Uma vez que você entrou, que o cliente já costuma a comprar com você,
Aí se você aumenta um pouquinho, ele acaba aceitando porque ele já sabe como funciona, já conhece o material, já conhece o fornecedor e às vezes não quer mudar muito a logística da coisa e acaba continuando. Ele começa a entrar num país e trocando mercadoria por dinheiro e assim aquecendo a atividades dele. Então, nesse exemplo, o Brasil ele poderia colocar uma sobretaxa de 5% nos cadeados vindo da China. Então ele ficaria vindo da China e a alíquota de importação específica de 21% e seria ali 16 mais 5% para dar esse valor ali. Essa tarifa de importação 16 mais a sobretaxa, que seria específica de 5%. Então, esse mecanismo de sobretaxa de importação, ela podia ser feita por meio de conhecimento conhecida como anti-dumping, alguma coisa assim, que é justificada a sobretaxa, que basta utilizada aí pelos países, né? Elas são bastante utilizadas pelos países, essa sobretaxa. É uma taxa sobre taxa. E tem um outro também, que é o dumping e o anti-dumping, que uma é do bem e uma do mal, vamos dizer assim. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre as duas. No mercado internacional, as empresas que comercializam produtos num preço menor, que geralmente é praticado no mercado nacional, o cadeado que a gente estava dando um exemplo aí no comércio exterior. Resumindo, o dumping é quando uma empresa ela exporta do Brasil um produto num preço de exportação inferior na prática num produto similar para a sua mercadoria interna no valor normal. Isso quer dizer o quê? Eu estou trazendo um produto de fora com um valor mais baixo, mas a qualidade é quase igual, é bem parecido. E com isso vai afetando todas as outras empresas no redor. Então é mais ou menos isso aí. Considerada a prática desleal no comércio, porque eu consigo trazer um produto de fora com um valor menor do que produzido dentro do Brasil. Isso acontece muito no Brasil demais, porque a gente é virado em imposto, né? Então tem muitas empresas que conseguem, como não tem ali o ICM nem o IPI de exportação, conseguem trazer com um preço muito melhor. E aí fica essa parte aí desleal. Então a prática de dumping, algumas empresas nacionais de um país, elas podem se sentir ameaçadas, por exemplo, principalmente quando o impacto dessa prática é forte, né? Quando ela toma conta do mercado. Aí o governo pode analisar essa prática e tomar uma medida protecionista, de proteção, conhecida como anti-dumping. Agora deu para entender um pouquinho o que são uma e o que é outra, né? A dumping é quando eu compro um produto e infesto ele nas prateleiras país do Brasil, por exemplo, em todo o território nacional, e assim eu vou abafando as indústrias que trabalham com esse mesmo produto, porque eles não conseguem competir comigo, porque eles não conseguem ter preço por causa dos impostos. Então, para que isso evite, aí entra o anti-dumping, quer dizer o quê? Que o governo ele vai analisar e ele vai tomar precaução e colocar uma taxa de imposto para importação. Aí eu não vou conseguir mais ter um valor para competir com o mercado brasileiro. Aí o mercado brasileiro volta a aquecer de novo. É mais ou menos essa é a jogada para a gente poder entender. Aqui a gente tem alguma coisa de desenvolvimento, tá? Do gov ali, .br, para vocês darem uma olhada. Do anti-dumping, do PIN, como é que funciona. Tem um outro UNI aqui também, que ele vai falar sobre as exportações que sofrem as medidas de anti-dumping. E vamos falar um pouco das barreiras não tarifárias, que existem outros meios aí de tentar barrar por diminuir o fluxo de importação de determinados produtos na importação. No comércio exterior, são conhecidas como barreiras não tarifárias, que não impactam no custo direto de importação. Essas são impostas por meio de condicionais e certificados de cotas de qualidade, segurança ambiental. Muitas delas a gente já viu aí nos rótulos alimentar, segurança alimentar, da saúde. Existem as barreiras tarifárias de empresas, pode ter sacrificado para uma margem de lucro, para se tornar competitiva. Às vezes você quer entrar no mercado, tu tira todo o lucro para você só conseguir entrar. Então, dentro dessas barreiras, a gente tem ainda as barreiras técnicas. Elas buscam definir as características técnicas, já está dizendo, né? Dentro dessas mercadorias importadas, como o quê? Os certificados de qualidade, certificados técnicos conferidos pelos governos, anuentes aí do governo, vamos dizer, os órgãos responsáveis por essa fiscalização. Caso não exista certificado, essa mercadoria pode correr um grande risco de ter que voltar para o país de origem, não conseguindo entrar no país. É bem importante essas barreiras que a gente tem aí para ter um controle. Tem uma muito forte que foi liberada agora há pouco tempo, que era do agrotóxico.
Tinha vários produtos de agrotóxicos que era proibido entrar no Brasil. Era legalizado para você usar na Argentina, mas no Brasil não era. Agora parece que já liberaram e esse produto já pode ser usado aqui livremente. Então tinha essas barreiras tarifárias que às vezes não tem mais, de certificados na verdade. Então ainda tem as regulamentações técnicas, que é dentro do contexto que a gente está falando, elas funcionam em diversos países que estabelecem os requisitos de qualidade, segurança, de composição, como o produto é produzido, quais são os metais ou os produtos tóxicos que tem dentro dele, como que aconteceu o processo produtivo, a embalagem dele, a rotulagem, como que funciona, esses selos de qualidade dos produtos para ser comercializado precisam dele, para entrar no país e ser comercializado, dizendo a sua composição em língua portuguesa, português, dominadas com barreiras técnicas ou comércio ou de comércio. A intenção é o quê? É a proteção com a saúde, a segurança, o meio ambiente. Então, são justificativas legítimas dessas exigências técnicas ao consumidor, né, ao mercado. Então, os países eles podem exigir certificações, exigir as certificações das importações de carne bovina, certificado que ameaça o meio ambiente. Claro que nossa carne, por exemplo, para ser vendida para outro país, todos a gente tem que ter uma certificação. Se não tiver dentro daquele padrão de vacinas, coisa e tal, da época não consegue vender. Tem todo um parâmetro que exige isso daqui. Senão qualquer um poderia vender qualquer coisa para qualquer lugar, né? Tem que ter essas barreiras. Então, vamos conhecer um pouquinho aí das barreiras sanitárias. Os países eles buscam controlar as ameaças de cunhos sanitários. Exemplos aí de brinquedos, principalmente para as crianças, né? Produtos alimentares, remédio, para evitar, o país precisam de certificados conferidos e que não se prejudicam a saúde. Esses certificados vão dar esse tipo de proteção. Outro exemplo também que a gente pode dar da União Europeia é proibida a importação de soja transgênica até hoje, né? Das empresas brasileiras. Então, o que acontece? Então, o Brasil ele precisa apresentar o certificado dizendo que a soja não é transgênica. Então, vai ser mais cara? Vai, mas é uma exigência deles. Conseguimos produzir uma soja não transgênica? Conseguimos. Geralmente, para essa exportação, para esse cliente que conhece a especificação. Barreiras de qualidade, que se refere o quê? Especialmente em produtos alimentares, onde os países podem exigir certificações, visando aí cumprir os padrões de qualidade de um produto. Temos ainda as barreiras ecológicas, que aí para garantir o processo produtivo, se ela tem, né, um maior impacto ambiental ou não. Exemplo aí, certificados orgânicos de produtos, tem nenhum tipo de agrotóxico. A gente vai ver aqui alguns certificados, principalmente desses orgânicos. Deixa eu ver se eu não passei um bocado aqui meu... Esse aqui, que são os certificados, como vocês vão ver ali, e são os que correm nesses mercados internacionais. Sobre esse contexto, a gente tem a proteção ambiental dos países que também buscam proteger as indústrias, possuem os processos produtivos com um menor preço de competitividade. Temos um UNI para complementar com a gente, que é o certificado. Ele traz aqui para nós o Kerning, o certificado Kerning, e ele substitui quando os governos oferecem benefícios econômicos de direitos sem exigir aí o retorno produtivo, como os de agricultura ou do agroindústrias, indústrias. Então, eles se referem aos subsídios, resumindo, concessão de um benefício. Aqui existe isso? Existe também. Vamos dar um exemplo aqui. Quando um exportador ele recebe algum tipo de renda direta do governo para ele continuar produzindo algum produto em específico, um agricultor ele pode receber uma renda adicional do governo para continuar produzindo um número mínimo de hectares de milho e soja para não pararem a produção daquele produto, não voltar no mercado. Então, ele ganhar para isso, mesmo que o valor não esteja muito atrativo. Senão todo mundo vai trabalhar com uma cultura só e a outra cultura vai ter um problema mais adiante. Ou ainda quando o exportador consegue receber empréstimos, por exemplo, governamentais, um juro bem abaixo da tabela, né? Ou talvez até com uma taxa zero, também possível. Quando o produtor ou o setor industrial ele recebe dinheiro mais barato por parte do governo também, porque tem um interesse por trás disso. Pode gerar aí diversos tipos de subsídios. E no Mercosul, o Brasil, a Argentina, ela tem diversas ações para defender os seus direitos perante a OMC, né? Que aí mantém aí a produção. Entre elas tem a soja, o milho, o trigo, o leite, para manter os subsídios de direitos ao agricultor, deixando os preços desses produtos
abaixo do preço real de mercado, para que eles continuem sendo competitivos, né? Valendo a pena ainda eles continuarem a produzir, a revender esses produtos. Agora a gente vai falar um pouco sobre cotas de importação, que para controlar o volume de importação de certos produtos, os países eles podem o quê? Importar essas cotas ou impor essas cotas aos volumes de exportação. O Brasil ele pode limitar aí o volume de carros importados que vem do México, uma taxa zero de importação, atingindo esse volume limite, que tinha um volume X, ele retorna a taxa de importação. Vocês podem enviar 100 carros por mês. Se enviarem aí, né, entre a venda de vocês 120, os 20 vocês vão pagar o tributo normal. Aí ele já sai fora daquela parceria, certo? Porque tem um tratado no contrato de quantas peças. Então assim, eles podem aí estabelecer um limite de quantidades a ser importado, podendo ter limite, por exemplo, número de peças, de quilo, litro, toneladas, de vários ângulos. Tudo depende do que está acordado nesse contrato. Então, essas cotas são simplesmente uma forma de restrição de quantidade de produtos importados dentro de um país. Beleza? É isso aí. Então, galera, eu acho que aqui a gente finalizou. Acho que não tem muita errada. A gente falou aqui sobre negociação, os interesses gerados, uma coisa da Segunda Guerra Mundial de novo ali, o acordo gerado entre as tarifas do Banco Mundial. Falamos do GATT, da OMC, os órgãos internacionais, como funciona, regulamentadores de tarifa, e assim a gente finaliza essa unidade 1, bem tranquilo, e para o nosso movimento. Por enquanto, fiquem bem, fiquem com Deus, boa semana para nós e até o próximo encontro. Valeu, obrigado, teacher. Valeu, Jorge. Privilégio. Grande abraço, fique bem, fique com Deus. Boa noite aí, galera. Fiquem com Deus aí. Boa noite, Simone. Fique bem. Obrigado, valeu. Valeu, professor. Tudo de bom, hein? Fui.